A movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, fervilhava sob o sol do meio-dia. Entre os arranha-céus espelhados e as pessoas apressadas, destacava-se a imponente fachada da mais nova loja da rede Conecta Tecnologia, considerada uma das mais promissoras do mercado brasileiro de eletrônicos. Carlos Eduardo Montenegro, 42 anos, descia de seu Mercedes conversível preto em frente à loja. Alto, impecavelmente vestido, com um terno italiano azul marinho sob medida, óculos de designer e um relógio que custava mais que o salário anual de muitos brasileiros, irradiava a confiança típica de quem está acostumado a dar ordens e ser obedecido sem questionamentos. "Senhor Montenegro, bem-vindo!" exclamou o gerente da loja, Rodrigo Menezes, apressando-se para recebê-lo na entrada. "Não esperávamos sua visita hoje." "Inspeções surpresas são mais eficientes, Rodrigo," respondeu Carlos Eduardo com um sorriso frio. "Como andam as vendas da semana?" "Acima da meta, senhor, 10% acima do projetado." Carlos Eduardo assentiu sem demonstrar satisfação. "Apenas 10? A loja da Barra Funda conseguiu 15. Precisamos fazer melhor." Enquanto caminhavam pelo interior da loja, funcionários ajustavam rapidamente suas posturas, verificando seus uniformes e ensaiando sorrisos profissionais. Carlos Eduardo era conhecido pelo olhar afiado que detectava qualquer imperfeição, desde um produto mal posicionado até um funcionário com a gravata levemente torta. Do outro lado da loja, João Ferreira, 65 anos, analisava cuidadosamente os smartphones expostos. Vestido de forma simples, com uma camisa de algodão azul desbotada, calças de sarja bege gastas nos joelhos e sapatos modestos, seus cabelos grisalhos e a pele marcada pelo sol refletiam uma vida de trabalho árduo. Seus olhos, porém, revelavam uma inteligência perspicaz que poucos notavam à primeira vista. João pegou um dos aparelhos mais caros, virando-o cuidadosamente entre os dedos calejados, examinando cada detalhe com atenção minuciosa. "Esse modelo tem proteção contra a água?" perguntou a uma jovem vendedora que o observava com um misto de impaciência e desdém. "Sim, senhor. IP68, resistente até 1,5 metros por 30 minutos. Respondeu ela mecanicamente, já calculando que aquele senhor de aparência humilde provavelmente não compraria nada. "E a bateria? Quantos miliamperes?" A vendedora hesitou. "Acho que 4.000 miliamperes-hora, mas posso verificar." "Na verdade, são 4.500 miliamperes-hora com carregamento rápido de 45 watts, corrigiu João gentilmente. "Dura aproximadamente 22 horas de uso moderado." A vendedora ergueu as sobrancelhas, surpresa, quando Carlos Eduardo se aproximou, atraído pela conversa técnica. "Algum problema aqui, Camila?" perguntou, analisando João de cima a baixo, com um olhar de desaprovação mal disfarçada. "Não, senhor Montenegro. O cliente está apenas fazendo algumas perguntas sobre o smartphone premium." Carlos Eduardo observou João segurar o aparelho caríssimo com suas mãos calejadas e franziu o senho. "Senhor", dirigiu-se a João em um tom condescendente. "Esse é nosso modelo top de linha. Custa R$ 8.999. Temos opções mais acessíveis por ali." Apontou para uma seção distante, onde ficavam os aparelhos de entrada. João sorriu levemente. "Estou ciente do preço. Parece um bom investimento para as funcionalidades oferecidas." Carlos Eduardo trocou um olhar com a vendedora, que deu de ombros discretamente. "Camila, a cliente do iPhone 15 precisa de atenção na seção de acessórios," disse Carlos Eduardo, dispensando-a. Depois voltou-se para João. "Eu mesmo posso ajudá-lo a encontrar algo que combine melhor com suas necessidades." "Muito gentil," respondeu João, ainda analisando e analisou o aparelho. "Mas me interesso justamente por este modelo. A câmera tem estabilização ótica?" "Sim, tem," respondeu Carlos Eduardo secamente. "Mas sinceramente, senhor." Hesitou, procurando palavras que soassem educadas. "Esse smartphone tem recursos avançados que talvez sejam supérfluos para um uso mais básico."
João devolveu o aparelho ao display e encarou Carlos Eduardo com tranquilidade. E como o senhor sabe qual tipo de uso eu pretendo fazer? Carlos Eduardo ajustou a gravata, visivelmente incomodado. Apenas tentando ajudar. Nossa missão é conectar o cliente com a tecnologia certa para seu perfil. E qual seria meu perfil, na sua opinião? Perguntou João calmamente. Os clientes próximos começaram a observar a interação. Carlos Eduardo, consciente dos olhares, baixou a voz. Olha, senhor, vamos ser francos. Esse aparelho custa quase R$ 9.000. Não quero que perca seu tempo. Tempo é algo que valorizo muito, respondeu João. Por isso estou disposto a investir em qualidade. A irritação começou a transparecer no rosto de Carlos Eduardo. Aquele senhor de aparência simples estava começando a atrair a atenção indesejada e, pior, desafiando sua autoridade na frente de outros clientes. Senhor, talvez o senhor esteja na loja errada, disse finalmente, abandonando as pretensões de cortesia. A Conecta Tecnologia atende um público que busca inovação e alta performance. Sugiro procurar algo na faixa de preço que seja compatível com minha aparência, completou João, ainda mantendo a calma. Interessante abordagem de vendas. Várias pessoas agora observavam abertamente. Carlos Eduardo sentiu o rosto esquentar. Não é isso que quis dizer. Apenas... Eu entendo perfeitamente o que quis dizer, interrompeu João. Não se preocupe, não vou mais tomar seu tempo. João virou-se para sair, mas antes que pudesse dar um passo, Carlos Eduardo, irritado com o que considerou uma afronta pública à sua autoridade, deixou escapar. Francamente, é por isso que fazemos treinamento de perfil de cliente. Evita esse tipo de situação constrangedora. João parou e voltou-se lentamente. Constrangedora para quem exatamente? Olha, senhor, Carlos Eduardo abandonou qualquer pretensão de cordialidade. Não vou ficar aqui discutindo. Temos clientes sérios para atender. Clientes sérios, repetiu João pensativamente. Defina cliente sério, por favor. O gerente Rodrigo aproximou-se rapidamente, percebendo que a situação estava saindo de controle. Algum problema, senhor Montenegro? Nenhum que não possa ser resolvido com uma loja menos elitista, respondeu João antes que Carlos Eduardo pudesse falar. Este senhor estava saindo, afirmou Carlos Eduardo com firmeza. Aparentemente houve um mal-entendido sobre nosso posicionamento de mercado. João sorriu, um sorriso calmo que não alcançou seus olhos. Não houve mal-entendido algum. Seu posicionamento ficou perfeitamente claro. Tirou um cartão do bolso e o entregou ao gerente. Talvez possamos conversar em outra ocasião, quando houver menos distrações. Rodrigo olhou para o cartão e seu rosto empalideceu instantaneamente. Senhor Ferreira, eu não sabia que o senhor viria hoje, gaguejou, olhando nervosamente para Carlos Eduardo. Era essa a intenção, respondeu João simplesmente. Bom dia, senhores. Enquanto João se afastava em direção à saída, Carlos Eduardo arrancou o cartão das mãos de Rodrigo. O sangue fugiu de seu rosto ao ler o nome impresso com letras simples, mas elegantes. João Ferreira, fundador e presidente do conselho. Grupo Conecta. Carlos Eduardo ficou paralisado, observando a figura modesta de João Ferreira sair pela porta de vidro para a ensolarada Avenida Paulista, onde, em vez de dirigir-se a um carro luxuoso, caminhou tranquilamente em direção ao ponto de ônibus mais próximo. O pequeno apartamento no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, contrastava drasticamente com as mansões do Morumbi ou os apartamentos de luxo dos Jardins. Aconchegante e meticulosamente organizado, era ali que João Ferreira morava há mais de 30 anos. Após o incidente na loja, João abriu a porta de seu apartamento e foi recebido pelo aroma de café fresco. "Pai, é você?" chamou uma voz feminina da cozinha. "Sim, Mariana, cheguei", respondeu João, pendurando sua jaqueta simples no cabideiro de madeira ao lado da porta. Mariana Ferreira, 38 anos, emergia da cozinha segurando 2 xícaras de café. Professora universitária de economia com doutorado pela USP, herdara do pai não apenas a inteligência perspicaz,
mas também a simplicidade e o pragmatismo. Como foi a visita surpresa? Perguntou, entregando uma das xícaras ao pai. João sentou-se no sofá gasto, mas confortável da sala, tomando um gole de café antes de responder. Reveladora. Pelo tom, imagino que não tenha sido uma experiência positiva, comentou Mariana, sentando-se ao lado dele. Digamos que o senhor Montenegro tem uma visão muito peculiar sobre atendimento ao cliente, respondeu João com um leve sorriso. Particularmente quando o cliente não se encaixa no perfil que ele considera adequado. Mariana balançou a cabeça, não totalmente surpresa. Deixe-me adivinhar. Ele te julgou pela aparência. Exatamente como suspeitávamos, confirmou João. Confesso que foi uma experiência interessante ser tratado como alguém que não tem condições de comprar seus próprios produtos. Pai, você poderia simplesmente ter se identificado e perder a oportunidade de ver como nossa empresa realmente trata os clientes comuns. João colocou a xícara na mesa de centro. Esse sempre foi meu método, Mari. Pessoas mostram seu verdadeiro caráter quando não sabem que estão sendo observadas. Mariana suspirou, conhecendo bem o pai e seus princípios. E agora? O que vai fazer com Montenegro? Ainda não decidi, respondeu João, pensativo. Mas antes de tomar qualquer decisão, quero entender melhor o homem por trás da fachada arrogante. O telefone de João tocou. Ao verificar o visor, viu o nome de Rodrigo, o gerente da loja. Olá, Rodrigo, atendeu com tranquilidade. Senhor Ferreira, a voz do outro lado soava tensa. Queria me desculpar pelo ocorrido hoje. Eu não sabia. Sim, senhor, mas o comportamento do senhor Montenegro foi revelador, completou João. Por favor, não mencione minha visita a ninguém. Continue agindo normalmente. Como quiser, senhor. Após desligar, João se levantou e caminhou até a estante da sala, onde pegou um álbum de fotografias antigo. Mariana o observava com curiosidade. Lembrando dos velhos tempos? Perguntou. João assentiu, abrindo o álbum. Na primeira página, uma fotografia amarelada mostrava um jovem de 20 a poucos anos, ao lado de uma barraca improvisada, cheia de calculadoras e pequenos aparelhos eletrônicos na famosa Rua Santa Ifigênia, o polo de comércio eletrônico popular de São Paulo. 1978, murmurou João, começando com nada além de algumas calculadoras importadas do Paraguai e muito, muito sonho. Mariana sorriu, já tendo ouvido a história inúmeras vezes, mas sempre disposta a revisitá-la. E aquela história do seu primeiro grande negócio. Os olhos de João brilharam com a lembrança. A encomenda para a construtora Mendes. 100 calculadoras científicas para os engenheiros deles, quando aquilo era uma novidade caríssima no Brasil. Virou a página, revelando a imagem de uma pequena loja com a placa Ferreira Eletrônicos na frente. Investi cada centavo naquela primeira lojinha. Trabalhava 18 horas por dia, dormia no depósito para economizar o aluguel de um apartamento. Continuou virando as páginas, mostrando a evolução de seu negócio. A primeira loja maior, a primeira equipe de funcionários, o primeiro escritório empresarial, até chegar às imagens de inaugurações das primeiras lojas usando a marca Conecta. Sabe o que mais me entristece, Mari? Perguntou fechando o álbum. Ver como muitos dos nossos executivos perderam completamente o contato com nossas origens, com o motivo pelo qual fundei esta empresa. Para democratizar o acesso à tecnologia, recitou Mariana, conhecendo de cor o mantra que o pai repetira durante toda a sua infância. Exatamente. Não para criar um ambiente onde pessoas são julgadas pelo que vestem ou pela aparência que têm. João levantou-se guardando o álbum. Foi por isso que nunca quis ser o rosto público da empresa, que preferi ficar nos bastidores. Queria que a Conecta fosse conhecida por seus valores, não pelo seu fundador. E é por isso que continuamos morando neste apartamento, mesmo quando você poderia comprar um prédio inteiro, comentou Mariana com um leve tom provocativo. João riu. Este apartamento tem tudo o que preciso e me mantém próximo da realidade da maioria dos brasileiros. Olhou pela janela para o horizonte de prédios da Zona Leste. Algo que o senhor Montenegro parece ter esquecido completamente.
Mariana observou o pai por um momento. Você tem algum plano em mente, não tem? Conheço esse olhar. João sorriu misteriosamente. Digamos que o senhor Montenegro merece uma oportunidade de aprendizado e eu pretendo fornecê-la. Naquela mesma noite, no outro extremo da cidade, no exclusivo condomínio Alphaville, Carlos Eduardo Montenegro entrava em sua mansão contemporânea de 3 andares. Foi recebido pelo mordomo, que imediatamente pegou sua pasta e ofereceu uma taça de uísque escocês de 18 anos. Alguma correspondência importante, Antônio? Perguntou afrouxando a gravata. Apenas isto, senhor, respondeu o mordomo, entregando-lhe um envelope simples. Carlos Eduardo abriu o envelope, encontrando uma notificação formal. Prezado senhor Montenegro, por determinação do Conselho Diretor, solicitamos sua presença em reunião extraordinária amanhã às 9 horas na sede corporativa. Assunto: revisão de condutas e práticas comerciais. Atenciosamente, Secretaria da Presidência, Grupo Conecta. Carlos Eduardo sentiu o estômago afundar. Em 15 anos de carreira na empresa, jamais recebera uma convocação similar. Pegou o telefone e discou rapidamente para Roberto Mendes, seu aliado no conselho. Roberto? Carlos Eduardo. Você sabe algo sobre uma reunião extraordinária de conduta amanhã? A resposta do outro lado da linha fez seu rosto empalidecer ainda mais. Como assim você também foi convocado e não sabe do que se trata? Fez uma pausa ouvindo. O presidente do conselho? Mas ele nunca aparece nas reuniões regulares. Sim, entendo. Nos vemos amanhã então. Desligou o telefone e bebeu o uísque em um único gole, um pressentimento ruim crescendo em seu peito. O nome de João Ferreira, o lendário fundador da empresa que raramente aparecia em público e que poucos funcionários conheciam pessoalmente, passou por sua mente. Mas não podia ser. Aquele senhor de aparência simples na loja não poderia ser. Seria muita coincidência. Ou não. A sede do Grupo Conecta ocupava os 10 últimos andares de um imponente arranha-céu na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. O saguão principal, no 40º andar, impressionava com sua arquitetura moderna, combinando vidro, aço e madeira nobre em um design que transmitia ao mesmo tempo tecnologia e acolhimento, valores que João Ferreira sempre insistira em equilibrar. Pontualmente, às 8h30, Carlos Eduardo Montenegro saiu do elevador privativo usando seu melhor terno Armani e uma expressão cuidadosamente ensaiada de confiança. Internamente, porém, uma inquietação persistente o acompanhava desde o recebimento da convocação na noite anterior. Bom dia, Sr. Montenegro, cumprimentou Sandra, a recepcionista sênior que conhecia todos os executivos pelo nome. Bom dia, Sandra. A sala de reuniões principal já está preparada? Sim, senhor. Mas a reunião foi transferida para a sala do conselho no 50º andar, informou ela, sorrindo cordialmente. Carlos Eduardo não conseguiu disfarçar a surpresa. A sala do conselho era raramente utilizada, reservada apenas para decisões corporativas de alto nível. Entendo, obrigado. Enquanto esperava o elevador para o andar superior, foi abordado por Roberto Mendes, diretor financeiro do grupo e seu aliado de longa data. Carlos, que diabos está acontecendo? Sussurrou Roberto, visivelmente tenso. Encontrei com Cecília do marketing agora. Ela também foi convocada. Não sei, Roberto, respondeu Carlos Eduardo mantendo a voz baixa. Mas tenho um mau pressentimento. Ontem houve um incidente estranho na loja da Paulista. Antes que pudesse elaborar, o elevador chegou. Dentro dele, encontraram outros 3 diretores, todos com expressões tensas similares. Ninguém falou durante a subida, como se um acordo tácito de silêncio tivesse sido estabelecido. No 51º andar, foram recebidos por Cláudia Mendonça, a assistente executiva da presidência há mais de 2 décadas, uma figura quase mítica na empresa, conhecida por sua discrição absoluta e lealdade inabalável a João Ferreira. Bom dia, senhores, disse ela com profissionalismo. Por favor, aguardem na antessala. O conselho já está reunido e os chamará em breve. O conselho inteiro está aqui? Perguntou Roberto, incapaz de esconder a surpresa.
Sim, senhor Mendes, é uma reunião plenária, respondeu Cláudia, sem oferecer mais explicações. Carlos Eduardo e os outros executivos trocaram olhares preocupados. Reuniões plenárias do Conselho, com a presença completa dos 12 conselheiros, eram extremamente raras, geralmente convocadas apenas para decisões que alterariam os rumos da companhia. Na antessala elegante, outros gerentes executivos já aguardavam, formando pequenos grupos que conversavam em tons baixos. O burburinho cessou quando as portas duplas de madeira nobre se abriram e Cláudia reapareceu. Senhores, o conselho os receberá agora. A sala do conselho era impressionante. Uma mesa oval enorme de madeira escura dominava o ambiente, com a cidade de São Paulo se estendendo infinitamente através das janelas de vidro do chão ao teto. Os 12 membros do conselho já estavam sentados, com uma cadeira vazia na cabeceira, o lugar tradicionalmente reservado ao presidente. Carlos Eduardo reconheceu imediatamente figuras importantes do cenário empresarial brasileiro. O ex-ministro da Economia, 2 banqueiros renomados, 3 empresários do setor de tecnologia e outros nomes de peso. A atmosfera era de formalidade solene. Bom dia a todos, anunciou Paulo Guimarães, o vice-presidente do Conselho. Agradeço a presença em tão curto aviso. Antes de iniciarmos, nosso presidente gostaria de fazer uma declaração inicial. Carlos Eduardo olhou para a cadeira vazia, confuso. Foi então que uma porta lateral se abriu e seu coração quase parou. Entrando calmamente na sala, vestindo um terno simples mas elegante, estava o mesmo senhor de cabelos grisalhos que ele havia praticamente expulsado da loja no dia anterior. Ao seu lado, uma mulher de aproximadamente 40 anos carregava uma pasta de documentos. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, enquanto João Ferreira caminhava tranquilamente até a cabeceira da mesa, seguido por Mariana. Vários executivos, incluindo Carlos Eduardo, empalideceram visivelmente. Bom dia, disse João em voz calma mas firme. Para aqueles que não me conhecem pessoalmente, sou João Ferreira, fundador e presidente do Conselho do Grupo Conecta. Fez uma pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Carlos Eduardo. E esta é minha filha, doutora, Mariana Ferreira, que recentemente aceitou meu convite para juntar-se ao conselho. Murmúrios surpresos percorreram a sala. A reputação de Mariana como brilhante economista era conhecida, mas poucos sabiam de sua conexão familiar com o fundador, já que ela sempre usara seus méritos próprios para construir sua carreira acadêmica. Senhores, continuou João, estamos aqui hoje para discutir algo fundamental para o futuro desta empresa, nossa identidade. Ligou o sistema de projeção embutido na mesa e imediatamente as palavras missão, visão e valores apareceram na tela gigante da parede. Quando fundei esta empresa, há quase 5 décadas, estabeleci princípios claros que deveriam guiar cada uma. O primeiro e mais importante, democratizar o acesso à tecnologia para todos os brasileiros, independentemente de sua classe social ou aparência. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se momentaneamente em cada executivo. Ontem, realizei visitas não anunciadas a 5 de nossas lojas em diferentes regiões de São Paulo. O que encontrei foi... Fez uma pausa deliberada, preocupante. Com um gesto, João trocou a projeção para mostrar gráficos de pesquisas de satisfação dos clientes. Nos últimos 2 anos, nossas avaliações de atendimento caíram consistentemente. Mais especificamente, clientes de poder aquisitivo médio e baixo relatam experiências negativas em nossas lojas. Carlos Eduardo mexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. João continuou. Nossa estratégia recente de reposicionamento para o mercado premium resultou em números impressionantes de faturamento, é verdade. Outro slide mostrava gráficos de crescimento financeiro. Mas a que custo? Mariana avançou o slide para uma tela que mostrava comentários reais de clientes nas redes sociais. Me senti humilhado. Os vendedores só dão atenção a quem parece ter dinheiro. Não voltarei nunca mais. Este não é o legado que pretendo deixar, afirmou João, sua voz agora carregada de emoção se contida. Não construí esta empresa para que ela se tornasse mais um templo ao elitismo e à exclusão social. Roberto Mendes pigarreou,
tentando quebrar a tensão crescente. Senhor Ferreira, se me permite, nossa estratégia atual visa maximizar o retorno aos acionistas e... Eu sou o acionista majoritário, Sr. Mendes, interrompeu João calmamente. E estou lhe dizendo que o retorno que busco não se mede apenas em reais. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. João então apontou para uma cadeira vazia ao seu lado. Carlos Eduardo Montenegro, poderia juntar-se a mim aqui na frente, por favor? Todos os olhares se voltaram para Carlos Eduardo, que sentiu o sangue gelar. Com pernas que pareciam de chumbo, levantou-se e caminhou até a posição indicada. Senhor Montenegro, ontem tive o privilégio de ser atendido pessoalmente pelo senhor na loja da Avenida Paulista, disse João, agora olhando-o diretamente. Vários conselheiros e executivos arregalaram os olhos, começando a entender a situação. Gostaria que compartilhasse com todos os presentes sua política de identificação de clientes sérios que o senhor mencionou durante nosso encontro, continuou João. O rosto de Carlos Eduardo ficou vermelho. Senhor Ferreira, houve um terrível mal-entendido. Eu não sabia... Exatamente, interrompeu João. Você não sabia quem eu era. E essa é precisamente a questão. O tratamento que dispensou a mim, presumindo que eu era apenas um idoso de classe média, não deveria ser diferente do tratamento dispensado a mim como fundador da empresa. João levantou-se, sua presença súbita dominando a sala apesar de sua estatura mediana. Senhores e senhoras, o incidente de ontem foi apenas um sintoma de um problema maior. Nossa empresa está perdendo sua alma, seus valores fundamentais. E isso termina hoje. Mariana avançou para o próximo slide, que mostrava um plano detalhado intitulado Reconexão com Nossa Essência. Este, anunciou João, é nosso novo plano estratégico para os próximos 5 anos. Desenvolvido pela doutora Mariana e por mim, ele realinha nossa empresa com seus valores originais, sem sacrificar lucratividade. Pelo contrário, abrindo nosso mercado a uma base mais ampla de consumidores. Por 2 horas, João e Mariana apresentaram detalhadamente o novo plano, que incluía desde novas linhas de produtos com preços mais acessíveis até completa reformulação dos protocolos de atendimento e treinamento de pessoal. Ao final, João olhou novamente para Carlos Eduardo, que permaneceu em pé ao seu lado durante toda a apresentação, visivelmente desconfortável. Senhor Montenegro, o senhor é um executivo talentoso, seus resultados financeiros são impressionantes. Mas talentos sem valores são como navios sem bússola. Podem navegar rapidamente, mas raramente chegam ao destino correto. João fez uma pausa, olhando nos olhos do executivo. Tenho uma proposta para o senhor. A tensão na sala do conselho era quase palpável. Todos os olhos alternavam entre João Ferreira e Carlos Eduardo Montenegro, que permanecia em pé, rígido como uma estátua, ao lado do fundador da empresa. O silêncio prolongado após o anúncio de João sobre uma proposta para o executivo apenas intensificava essa atmosfera carregada. Finalmente, João voltou a falar, sua voz calma contrastando com a gravidade do momento. Senhor Montenegro, o senhor tem 2 opções. A primeira é simples. Seu contrato como diretor comercial será rescindido imediatamente, com todas as compensações legais. Murmúrios percorreram a sala. Carlos Eduardo empalideceu ainda mais, se isso era possível. A segunda opção, continuou João, levantando-se e caminhando lentamente pela sala, é substancialmente mais desafiadora, mas potencialmente mais recompensador. João fez um gesto para Mariana, que distribuiu pastas seladas para cada membro do conselho. Proponho um projeto especial, anunciou João. Chamamos de Programa Reconexão. O senhor Montenegro passará 3 meses trabalhando em diferentes posições dentro da empresa, começando pelo atendimento ao cliente na loja da periferia. Os olhos de Carlos Eduardo se arregalaram em choque. Atendimento? Na periferia? Exatamente, confirmou João sem hesitação. Seguido por 1 mês no centro de suporte telefônico, 1 mês na logística e entrega e, finalmente, 1 mês no desenvolvimento de produtos, trabalhando diretamente com nossa equipe, que cria soluções para o mercado de menor poder aquisitivo. Roberto Mendes pigarreou. Senhor Ferreira, com todo o respeito,
Isso parece pouco ortodoxo para um executivo.